Em meio ao turbilhão da vida moderna, ao incessante fluxo de informações e ao peso, por vezes avassalador, das responsabilidades e preocupações, é natural que uma pergunta fundamental se instale no coração. Será que a minha voz é realmente ouvida? Nossas orações mais íntimas, aqueles desabafos silenciosos que só a alma conhece, os pedidos que brotam da urgência de um momento de crise, ou até mesmo os sussurros de gratidão que surgem nos raros instantes de paz, será que eles encontram um destino, um ouvinte atento? O Salmo 3, no seu pungente versículo 4, oferece uma resposta que não apenas conforta, mas que ressoa com uma certeza inabalável e um poder transformador. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Essa passagem, compacta em sua formulação, revela um manancial de significado e esperança. Ela nos transporta diretamente para a realidade de Davi, o salmista, em uma das fases mais sombrias e humilhantes de sua existência. Imaginemos a cena com mais detalhes. Davi, o outrora poderoso rei de Israel, não está em seu trono, cercado por súditos leais. Ele está em fuga, um exilado em sua própria terra, perseguido implacavelmente por ninguém menos que seu próprio filho, Absalão. A traição de um herdeiro, a deslealdade de conselheiros outrora fiéis, a zombaria dos inimigos que agora veem sua queda como um triunfo, tudo isso se abate sobre ele como uma avalanche. Seu reino está em rebelião, sua vida está em perigo iminente e sua reputação em frangalhos. Em meio a esse cenário de caos e desespero existencial, Davi não tem para onde correr, a não ser para a única fonte de refúgio que lhe resta, Deus. Nesse momento de extrema vulnerabilidade, sua oração não era uma formalidade religiosa ou um ritual vazio, era um clamor visceral, um grito da alma que irrompe do mais profundo de seu ser, rompendo as barreiras do visível e do tangível e alcançando o mais alto dos lugares. E o mais crucial, essa voz que se ergueu do pó da angústia não se perdeu no vazio da desesperança. Ela foi ouvida pelo Altíssimo diretamente de seu santo monte. Essa é a promessa, a essência do conforto que este salmo nos oferece. O grito que atravessa distâncias. Com a minha voz clamei ao Senhor. A palavra clamar possui uma intensidade que ultrapassa em muito um simples pedir ou falar. Clamar é um ato de urgência, de desespero, de uma necessidade tão profunda que ela irrompe do íntimo da alma, sem floreios ou hesitações. Não se trata da oração cuidadosamente ensaiada, das palavras polidas e bem articuladas que recitamos em momentos de calma. Pelo contrário, é a expressão crua e autêntica de um coração que se derrama, sem reservas, diante de seu Criador. É o reconhecimento da própria impotência humana, diante de circunstâncias avassaladoras, e, ao mesmo tempo, a crença inabalável na onipotência e misericórdia de Deus. Você consegue se lembrar de momentos em sua própria jornada em que as palavras pareciam insuficientes para expressar o turbilhão de emoções dentro de você? Talvez tenha sido uma madrugada de insônia, quando uma preocupação avassaladora o impedia de encontrar paz. As soluções humanas pareciam inatingíveis. Os amigos dormiam, e a única coisa que restava era um gemido profundo, um clamor silencioso, mas intenso, que brotava do mais íntimo do seu ser. Aquela dor que não encontra nome, aquela angústia que te sufoca, aquele pedido que nem mesmo você consegue verbalizar completamente. Essa é a voz que o salmista descreve. É a voz do coração, da alma, que não se prende a formalidades, mas que se entrega com total vulnerabilidade. Vamos pensar na história de Dona Regina. Com mais de 5 décadas vividas e uma vida inteira dedicada a cuidar dos outros, primeiro dos irmãos mais novos, depois dos filhos e em seguida dos netos, ela se viu de repente diante de um vazio. O ninho estava finalmente vazio e ela, pela primeira vez em muito tempo, teve que confrontar a si mesma sem a função primordial de cuidadora. Uma sensação de inutilidade começou a se instalar, misturada a uma profunda solidão. Ela tentava se distrair, preencher o tempo com atividades, mas à noite, a quietude trazia consigo a pergunta lancinante: qual é o meu propósito agora? Não havia uma crise financeira nem uma doença grave.
mas uma crise da alma, um vazio existencial. Uma noite, sentindo-se particularmente desanimada, Dona Regina caminhou até a janela de seu quarto. O céu estava estrelado, mas ela mal o via, imersa em sua própria melancolia. Não havia lágrimas, nem palavras grandiosas, apenas um suspiro profundo, um quase imperceptível sussurro que veio do fundo de sua alma cansada. Meu Deus, estou perdida. O que faço agora? Seu clamor não era um grito audível, mas a essência de sua angústia, a rendição de sua aparente fortaleza. A fé do salmista nos ensina que não precisamos de discursos eloquentes ou de rituais complexos para que nossa voz encontre o caminho até Deus. O clamor sincero, a expressão genuína de um coração necessitado, é o que importa. É a fé simples de quem, mesmo sem ter as palavras perfeitas, confia que o pai entende o gemido mais profundo de um filho. O ato de clamar também carrega consigo uma camada de coragem e determinação. Significa uma decisão consciente de não se calar diante da adversidade, de não permitir que o desânimo, a desesperança ou o julgamento alheio sufoquem a voz da fé. Em um mundo que muitas vezes nos incita ao isolamento em nossas dores ou a uma postura de resignação passiva, o clamor é um ato de rebeldia espiritual, de levantar a voz para o céu, recusando-se a aceitar a derrota. É um lembrete de que, mesmo quando nos sentimos mais fracos, nossa capacidade de nos conectarmos com o divino permanece intacta. O trono que se inclina, e ouviu-me desde o seu santo monte. A segunda parte deste versículo é a que desdobra o alívio e a certeza mais profundos. Quando o salmista afirma que Deus ouviu-me desde o seu santo monte, ele não está apenas descrevendo um ato de audição, mas pintando uma imagem vívida da atenção divina e do poder divino em ação. O Santo Monte é um símbolo potente da habitação de Deus, do lugar de sua soberania absoluta, de sua santidade imaculada e de seu poder incomparável. É de lá que ele governa o universo, e é de lá que sua atenção se volta, com amor e compaixão ilimitados, para a voz daquele que o busca com um coração sincero. O verbo ouvir na linguagem bíblica, especialmente quando aplicado a Deus, transcende a mera percepção sonora. Ele frequentemente significa compreender profundamente, atender diligentemente e, consequentemente, agir em resposta. Deus não apenas registrou o som da voz de Davi, ele compreendeu a profundidade de sua angústia, a verdade por trás de seu clamor e se moveu em resposta. Isso significa que nenhuma de nossas preocupações, por mais insignificante que possa parecer aos olhos humanos, é pequena demais para ele. Nenhuma lágrima é derramada em vão, nenhum suspiro passa despercebido diante de sua presença. Vamos revisitar a história de Dona Regina. Após seu clamor silencioso na janela, ela não sentiu uma voz audível ou viu um sinal espetacular. No entanto, nos dias que se seguiram, algo começou a mudar. Pequenas coincidências começaram a surgir. Uma velha amiga ligou, convidando-a para um grupo de leitura numa associação de bairro. No grupo, ela conheceu pessoas novas, com histórias de vida diversas, algumas delas enfrentando dilemas semelhantes. Aos poucos, ela começou a se sentir útil novamente, compartilhando sua sabedoria e experiência, e também aprendendo com as vivências alheias. Sua rotina ganhou um novo propósito, um sentido de comunidade que ela nem sabia que precisava. Para Dona Regina, essa não foi uma mera sequência de eventos aleatórios. Foi a manifestação de um Deus que ouve desde o seu santo monte. A resposta divina veio não como um milagre estrondoso, mas como uma orientação sutil, uma oportunidade inesperada de preencher o vazio com novas conexões e significado. O Santo Monte não é um lugar distante e inacessível. É a dimensão onde a soberania divina se encontra com a necessidade humana, onde a resposta é orquestrada de formas que nem sempre compreendemos imediatamente, mas que se revelam no tempo perfeito. É a certeza de que Deus está ativo, respondendo aos clamores de seus filhos, mesmo que a resposta seja uma paz interior que antes não existia, a sabedoria para lidar com um desafio ou a abertura de uma porta que parecia fechada. Pense também no Sr. Antônio, que aos seus quase 60 anos se via às voltas com uma mágoa antiga.
Um desentendimento familiar de décadas havia criado um abismo entre ele e seu irmão, e o orgulho impedia qualquer tentativa de reconciliação. Noites sem dormir eram preenchidas por pensamentos de ressentimento e um desejo velado de paz. Ele não clamava alto, mas em seu coração um pedido por libertação daquele peso era constante. Uma noite, enquanto assistia a um documentário sobre perdão, algo dentro dele se moveu. Era uma faísca de coragem, uma intuição quase irresistível de que era hora de dar o primeiro passo. Essa foi a resposta de Deus, desde o seu santo monte, para o Sr. Antônio. Não veio como uma voz do céu, mas como uma convicção profunda, um empurrão gentil para a ação. Ele ligou para o irmão no dia seguinte. A conversa foi difícil. Houve lágrimas e memórias dolorosas, mas também um alívio imenso. A salvação para sua alma veio na forma de reconciliação, de um fardo que foi levantado. A resposta de Deus, muitas vezes, se manifesta como a força para fazer o que é difícil, a clareza em meio à confusão, ou a paz que só o perdão pode trazer. Selá, a pausa que nutre a alma. A enigmática palavra Selá, que pontua muitos versículos nos Salmos, é um convite à introspecção e à assimilação profunda da verdade que acaba de ser proferida. Ela não tem uma tradução única e literal, mas sua presença nos Salmos é universalmente interpretada como uma pausa. Uma pausa musical que permite que a melodia ressoe, ou um sinal para que se medite profundamente sobre o que foi dito, permitindo que a mensagem penetre em nossa alma e se transforme em alimento espiritual. Em nossa vida, muitas vezes, somos compelidos a seguir em frente sem processar completamente as experiências, as alegrias ou as dores. A rotina exige, as obrigações chamam, e mal temos tempo para respirar, quanto mais para refletir profundamente. O Selá nos oferece, ou melhor, nos impõe, uma pausa intencional. É um lembrete para parar. Parar no meio da agitação, no meio da preocupação, no meio da correria, e permitir que a verdade que acabamos de ouvir, a de que nosso clamor é ouvido e respondido do alto, permeie cada fibra de nosso ser. Para Dona Regina, o Selá veio nos momentos em que ela se pegava sorrindo de verdade novamente, envolvida nas atividades do grupo de leitura, ou quando recebia um abraço sincero de uma nova amiga. Nesses instantes, ela fazia uma pausa e, em seu coração, ecoava a verdade de que Deus estava ouvindo e agindo em sua vida, redefinindo seu propósito. Ela não precisava de um milagre espetacular para reconhecer a resposta. Bastava a percepção de sua presença e provisão em meio à sua busca por um novo sentido. Para o Sr. Antônio, o Selá aconteceu quando, após a conversa com o irmão, ele sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Aquele peso que carregava por décadas finalmente se dissipou e uma paz profunda o inundou. Naquele momento de alívio puro, ele fez uma pausa e a gratidão inundou sua alma. Ele compreendeu que a misericórdia de Deus havia respondido ao seu clamor mais secreto. E naquele instante de quietude, a certeza da graça divina se tornou tangível, não como uma teoria, mas como uma vivência. O Selá nos lembra da importância vital de cultivarmos momentos de quietude em nossa rotina agitada. É nesses instantes de pausa, de reflexão genuína, que podemos realmente ouvir a resposta de Deus, que muitas vezes não chega como uma voz audível, mas como uma intuição, uma paz interior que acalma a tempestade, uma porta que se abre inesperadamente, ou uma nova perspectiva sobre os desafios que enfrentamos. É um convite para confiar que a conexão entre nosso clamor e a resposta divina é real e constante, e que vale a pena fazer uma pausa para testemunhá-la e para permitir que a verdade se instale profundamente em nosso espírito. Portanto, da próxima vez que sua alma sentir a necessidade de clamar, ou que a dúvida sobre ser ouvido sussurrar em seu coração, lembre-se das poderosas palavras do salmista Davi. Sua voz, com toda a sua sinceridade, com toda a sua urgência e com toda a sua vulnerabilidade, alcança o mais alto dos lugares. E de lá do Santo Monte, a atenção de Deus se volta para você, e a resposta, seja ela o consolo, a direção, a força ou a paz, vem ao seu encontro. Não é a eloquência de suas palavras que importa, mas a autenticidade e a fé do seu clamor
e a certeza de que há um Deus que ouve e responde, sempre com um amor que transcende todo o entendimento humano. Que a verdade deste salmo seja um farol em sua jornada, iluminando o caminho e aquecendo sua alma.